alegria ter vocês aqui conosco, visto que nós estamos comemorando, né, o aniversário da nossa SAF e também o aniversário da nossa UPH. Então, juntamos essa festividade, esse momento feliz, para que a gente pudesse, então, convidar a igreja nesse ato de ações de graças para adorar o nome do Senhor. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Vocês se unam a nós em louvor e adoração ao nome do Senhor. Nesse momento, por favor, abra sua Bíblia no texto do Salmo número 138. Salmo número 138 é um salmo de Davi. Você vai acompanhar a leitura com sua Bíblia aberta, ou até mesmo aqui mesmo. Na nossa projeção, nós colocamos então para vocês os versículos. Mas de preferência, abra a sua Bíblia para que você possa acompanhar de mais perto a palavra do Senhor. Diz assim o texto da palavra do Senhor, Salmo de Davi. Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força da minha alma. Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras de tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes. Os soberbos ele os conhece de longe. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos. A tua destra me salva. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Amém? Quero que você repita comigo, por favor, o versículo 1. Todos juntos, vamos lá? Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos poderosos te cantarei louvores. Amém. Que o Senhor assim aplique sua palavra em nosso coração, e como o salmista já diz, olha, renderei graças ao Senhor de todo o meu coração. Quero convidar nesse momento as irmãs da SAF, para que possam vir aqui à frente e louvar com toda a igreja o hino de número 62 do nosso cenário, hino de gratidão. Desde já convido o pastor William para vir à frente. Convido também a igreja para que se coloque de pé, para que toemos juntos esse hino, número 62 do nosso cenário.
Os irmãos podem sentar. Eu quero convidar o presbítero Alexandre Monteiro, presidente do nosso sínodo, para que possa elevar a Deus uma oração de adoração ao nosso Deus. Oremos, queridos. Senhor nosso Deus, Pai bendito, nós estamos aqui reunidos para reconhecer a Tua soberania, o Teu poder, e por isso nós estamos aqui, para Te adorar por aquilo que o Senhor é. Bendito e adorado seja o Teu nome, pela maneira poderosa com que o Senhor criou todas as coisas. Te adoramos pela forma como o Senhor conduz todo esse universo. Nós te adoramos, ó Deus, na beleza da tua santidade. E suplicamos, em nome de Jesus, que, apesar das nossas falhas, da nossa pequenez, nós somos teus filhos, e o Senhor conhece o nosso coração e da nossa sinceridade em praticar esse ato de adoração. Por isso nós suplicamos que o Senhor aceite o nosso serviço de adoração, porque nós fazemos no nome de Jesus. Amém. Dando continuidade, meus irmãos, eu quero convidar os irmãos a reconhecermos os nossos pecados diante do Senhor, do Deus Santo, do Deus de toda glória. Abra sua Bíblia, por favor, no texto do profeta Daniel, no capítulo 9, o versículo de 8 a 10. Depois você vai pular para o versículo 18 e o 19. Capítulo 9 do profeta Daniel, versículo 8 a 10, são os primeiros versículos. E nos diz assim a palavra do Senhor: Ó Senhor, versículo 8: a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor, nosso Deus, pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra ele, e não obedecemos à voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio dos seus servos, os profetas. Agora vá para o versículo 18 e o 19, que diz assim: inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Amém? Então, confiados então na misericórdia de Deus, na muita misericórdia do Senhor, nós vamos então nos colocar, aqueles que puderem, se coloque de joelhos, busque a face do Senhor, peça misericórdia a Ele e o perdão dEle, de forma silenciosa. Em alguns momentos eu vou pedir ao pastor Samuel que faça uma oração de gratidão ao nosso Deus. O pastor Samuel, secretário atual do Trabalho dos Homens, nossa federação, e em seguida então, após um momento silenciosamente, nós vamos orar agradecendo a Deus. Aqueles que puderem, fiquem de joelhos, vamos orar, buscar ao nosso Deus.
Senhor Deus Santo, obrigado por estarmos nesta noite na Tua santa presença, com os corações quebrantados, certos de que o Senhor está ouvindo o nosso clamor e o nosso pedido de perdão. Ajuda-nos, ó Senhor, abençoa a Tua igreja e obrigado, Senhor Deus, pela Tua imensa misericórdia e graça. Fortalece-nos, ó Senhor, para vivermos uma vida digna que glorifica o Teu nome. Obrigado, Senhor Deus, pelo perdão e pelo cuidado do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória ao nome do Senhor. Feliz estamos então por recebermos da parte do Senhor o perdão dele. Glória seja dada ao nome do Senhor, na pessoa do Filho dele, o Senhor Jesus Cristo, que morreu naquela cruz por nós. Amém? Eu quero convidar então o presbítero Adenilson para que possa nos conduzir com um cântico de gratidão ao nosso Deus, com o nosso presbítero Silvino também. Israel também. Nós andamos errantes, mas o sangue de Jesus foi suficiente para que fôssemos salvos e estivéssemos aqui reunidos nesta noite, como eleitos. Louvado seja Deus por isso. Aqueles que conhecerem, cantem conosco. Minha vida foi uma procura, com a alma cheia de agruras, eu chorava tanto, e tentando achar uma saída, apagar cenas da minha vida, quantos desenganos. A verdade eu já conhecia, que Jesus morreu por mim um dia, quanto sofrimento. Foi ferido, também humilhado, por amor ele sofreu calado todos os momentos. Na realidade o que eu queria era nascer de novo, apagar esse passado triste do meu coração, enxugar as lágrimas que ainda rolam do meu rosto. E pra isso eu sei que só Jesus dará solução. Então queima, Jesus, queima, queima toda a amargura, limpa, Jesus, deixe a minha alma pura. Toca, Jesus, toca, toca fundo no meu ser, no seu amor me surpreenda. Quero sentir sua presença, nos seus abraços de poder. Na realidade o que eu queria era nascer de novo, apagar esse passado triste do meu coração, enxugar as lágrimas que ainda rolam do meu rosto. E pra isso eu sei que só Jesus dará solução. Então queima, Jesus, queima,
queima toda a amargura. Limpa, Jesus, deixe a minha alma curar. Toca, Jesus, toca, toca fundo no meu ser. No seu amor me surpreenda. Quero sentir sua presença nos seus abraços de poder. Amém. Glória a Deus. Amém. Irmãos, abram, por favor. Nós estamos em uma leitura sequencial, né, do livro do profeta Ezequiel, e nós estamos dando continuidade mesmo em festividade, tá bom, irmãos? Abram, por favor, o texto do profeta Ezequiel. Hoje o capítulo 33 será a nossa leitura. Vamos ler agora sim, de forma alternadamente. Eu quero convidar o presbítero Elânio para que possa alternar comigo aqui a leitura, juntamente com a igreja. Eu leio os ímpares e os irmãos leem com o presbítero Elânio os pares. Diz assim o versículo 1: Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhes: Quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus limites, e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e abater, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará sua vida. Mas se o atalaia vir a quem vem a espada, e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, se a espada vier e abater uma vida dentre eles, este foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue derramarei do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. Se eu disser ao perverso, ó perverso, certamente morrerás, e tu não falares para avisar o perverso do teu caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu derramarei de ti. Mas se falares ao perverso para o avisar do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Tu, pois, filho do homem, diz à casa de Israel: assim falais vós, visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como, pois, viveremos? Dize-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos maus caminhos, pois por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Tu, pois, filho do homem, dizes aos filhos do teu povo: a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão, quanto à perversidade do perverso, não cairá por ela no dia em que se converter da sua perversidade. Nem o justo pela justiça poderá viver no dia em que pecar. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar iniquidade, não me virão à memória todas as suas justiças, mas a sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Quando eu também disser ao perverso:
certamente morrerás. Se ele se converter do seu pecado e fizer juízo e justiça, e restituir esse perverso o penhor, e pagar o furtado, e andar nos estatutos da vida, e não praticar iniquidade, certamente viverá, não morrerá. de todos os seus pecados que cometeu, não se fará memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. Todavia os filhos do teu povo dizem, não é reto o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é reto. Desviando-se o justo da sua justiça e praticando iniquidade, morrerá nela. E convertendo-se o perverso da sua perversidade, e fazendo juízo e justiça, por isto mesmo viverá. Todavia vós dizeis, não é reto o seu caminho do Senhor, mas eu vos julgarei cada um segundo os seus, ó casa de Israel. No 10º do mês do nosso exílio, aos 5 dias do 10º mês, veio a mim um que tinha escapado de Jerusalém, dizendo, caiu a cidade. Ora, a mão do Senhor estivera sobre mim pela tarde, antes que viesse o que tinha escapado. Abri-se-me a boca antes de, pela manhã, vir ter comigo o tal homem, e uma vez aberta, já não fiquei em silêncio. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, os moradores destes lugares desertos da terra de Israel falam, dizendo, Abraão era um só, no entanto possuiu esta terra. Ora, sendo nós muitos, certamente esta terra nos foi dada em possessão. Dize-lhes, portanto, assim diz o Senhor Deus, comeis a carne com sangue, levantai os olhos para os vossos ídolos e derramais sangue. Porventura, haveis de possuir a terra? Vós vos estribais sobre a vossa espada, cometeis abominações e contamina cada um a mulher do seu próximo, e possuíres a terra? Assim lhes dirás, assim diz o Senhor Deus, tão certo como eu vivo, os que estiverem em lugares desertos cairão à espada, e o que estiver em campo aberto, o entregaria às feras, para que o devorem, e os que estiverem em fortaleza e em cavernas morrerão de peste. Tornarei a terra em desolação e espanto, e será humilhado o orgulho do seu poder. Os montes de Israel ficarão tão desolados que ninguém passará por eles. Então saberão que eu sou o Senhor, quando eu tornar a terra em desolação e espanto, por todas as abominações que cometeram. Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto aos muros e nas portas das casas. Falam um com o outro, cada um a seu irmão, dizendo, vinde, peçamos e ouve qual é a palavra que procede do Senhor. Eles vêm a ti, como um povo costuma vir, e se assentam diante de ti como meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. Eis que tu és para eles como quem canta canções de amor, que tem voz suave e tange bem, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Mas quando vier isto e aí vem, então saberão que houve no meio deles um profeta. Que o Senhor assim aplique sua palavra em nosso coração. Amém? Eu quero convidar então o presbítero Silvino, juntamente com o grupo de louvor da Igreja Presbiteriana do Planalto, para que possa conduzir ao nosso Deus 2 cânticos congregacionais. Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Vamos ficar em pé? Vamos continuar
adorando. Estamos muito felizes nessa noite por estarmos aqui. E como é bom quando o povo do Senhor se junta, quando nós podemos louvar o nome do Senhor juntos. E esse cântico ele diz isso: é o teu povo, Pai, aqui presente, todos em uma só voz, declarando que só tu és grande. Vamos declarar esse cântico em nome de Jesus? Declare comigo: é o teu povo, é o teu povo, aqui presente, todos em uma só voz, todos em uma só voz, declarando que só tu és grande. Exaltamos seu doce nome, exaltamos teu doce nome. Pelo amor, pela cruz, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor. Aleluia, vamos declarar do início: é o teu povo aqui presente, é o teu povo aqui presente, todos em uma só voz, Senhor, todos em uma só voz, declarando que só tu és grande. Exaltamos, Deus, exaltamos o teu doce nome, teu doce nome. Pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor. Pois és santo, Deus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor. Aleluia, glórias ao nome do nosso Deus. Estamos nessa noite aqui, uma noite de festa, né? Na realidade, o final de semana eu estou de festa, né, pastor? Amanhã é aniversário da igreja, hoje é aniversário da SAF, 35 anos, eu pelo menos vi isso ali, não foi? 35 anos de SAF, 4 anos de UPH, como a gente se alegra, né? Como a gente se alegra. A gente tem acompanhado a UPH principalmente, né? A gente está envolvido com esse trabalho masculino. Nós louvamos a Deus pela vida dos irmãos, das irmãs, e nós sabemos que tudo isso está acontecendo pela bondade de Deus nas nossas vidas. E nós amamos esse Deus, porque a sua bondade nunca falha nas nossas vidas. Aleluia. Te amo, Deus, sua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, cantarei a bondade de Deus. Declare comigo em nome de Jesus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, Deus. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei, Deus, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na
escuridão. Tua presença me conforta. Eu sei que tu és, sei que és meu Pai. Que amigo és, eu vivo na bondade de Deus. És fiel, Deus, és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Em todo fôlego que tem, eu cantarei na bondade de Deus. Tu és fiel, Senhor, és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tem, eu cantarei, Pai, eu cantarei a bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Pai. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade, Pai, tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel, Pai, és fiel em todo tempo. Sim, Deus, em todo tempo tu és tão bom. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tem, eu cantarei, Pai, eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Você pode sentar no instante. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar o presbítero André, da nossa igreja, para que possa fazer uma oração de gratidão ao nosso Deus e que Deus tenha recebido os louvores que foram entoados para a glória do Senhor. Senhor Deus e Pai, continuamos na Tua presença. Quero te agradecer, ó Deus, por mais um dia, Pai. Estamos aqui na Tua casa. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Queremos te agradecer, ó Deus, pela vida de Dona Olga, que foi que iniciou os trabalhos aqui, ó Deus, da SAF. Queremos te agradecer pelos homens da UPH, ó Deus, também, que iniciaram aqui, não somente na igreja, mas também fazendo muitas visitas, ó Deus, àqueles que ainda não te conhecem. Nós queremos te agradecer por este momento aqui, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Nós queremos também, ó Pai, te pedir que cada um, ó Deus, que entrou aqui não saia como entrou, mas que receba a verdadeira palavra de Deus que toca no seu coração nesta noite. Tu esteja, ó Deus, abençoando o pastor William, ó Deus, que veio lá de Bom Conselho, para trazer a tua palavra. Que o Espírito Santo de Deus dê sabedoria a ele, ilumine a sua mente para falar aquilo que Deus colocou no seu coração. E nós, ó Pai, não somente ouvintes, mas também praticantes, ó Deus, a cada dia da tua palavra, que o nosso testemunho aí fora, ó Pai, não somente aqui na igreja, mas fora também, nós possamos dar uns verdadeiros testemunhos da UPH, como também das mulheres da SAF, ó Pai, verdadeiras adoradoras, ó Pai. Ó Deus, que tu possa
encontrar em nós os verdadeiros adoradores, ó Deus, que adorem em espírito e em verdade. Perdoa, Deus, os nossos pecados. É em nome de Jesus que oramos, hoje e sempre. Amém. E como foi orado, então, os irmãos, nós vamos passar a palavra para o pastor William. O pastor William é pastor da Igreja Presbiteriana de Bom Conselho, em Bom Conselho. E nós primeiro agradecemos, né, a Deus pela vida dele, agradecemos também por ele ter aceito o convite e estar aqui conosco nessa noite. Que Deus tão somente o use para que ele seja o instrumento dele para manifestar então a vontade de Deus através da palavra dele, em nome de Jesus. Amém? Pastor William. Queridos, graça e paz. Uma alegria imensa estar nessa noite festiva, compartilhando com os irmãos da alegria de celebrar mais um ano de SAF e mais um ano de UPH. Louvado seja Deus. Obrigado, pastor Alisson, pelo convite ao conselho desta igreja. Nós nos alegramos em estar com os irmãos. Juntamente comigo está ali minha esposa, com minha primogênita Esther, e a minha outra pequena Helena está ali no braço das irmãs. Elas gostam de ficar assim pela igreja. Lá em Bom Conselho andam os bancos todos. Louvado seja Deus por isso. Vamos abrir nossas Bíblias, queridos, no livro 1 Samuel, capítulo 21. 1 Samuel, capítulo 21, do verso de número 10 até o capítulo 22, verso de número 5. Nós leremos o final de um capítulo até o início do segundo capítulo, que é o capítulo 22. 1 Samuel 21, do verso 10 até o capítulo 22, verso de número 5. Todos acharam? Lerei a palavra, os irmãos acompanhem atentamente as Sagradas Escrituras. Levantou-se Davi naquele dia e fugiu de diante de Saul e foi a Aques, rei de Gate. Porém os servos de Aques disseram: este não é Davi, o rei da sua terra? Não é este que se cantava nas danças, dizendo: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Davi guardou estas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo de Aques, rei de Gate, pelo que se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia de doido, esgravatava nos postígios das portas e deixava correr saliva pela barba. Então disse Aques aos seus servos: bens vedes que este homem está louco, por que me trouxeste a mim? Faltam-me ainda doidos para que trouxeis este para fazer doidices diante de mim? Há de entrar este na minha casa? Davi retirou-se dali e refugiou-se na caverna de Adulão. Quando ouviram isto, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram para ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e a todo homem endividado, e a todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com eles uns 400 homens. Dali passou Davi a Mispa de Moabe e disse ao seu rei: deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Trouxe-os perante o rei de Moabe, e com este moraram por todo o tempo que Davi esteve neste lugar seguro. Porém um profeta Gade disse a Davi: não fiqueis neste lugar seguro, vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Amém. Louvado seja Deus. Com a sua cabeça mais uma vez e faça uma pequena oração comigo, pedindo que o Senhor fale ao nosso coração. Deus, fala ao nosso coração nessa noite. Esse é o nosso desejo. Esse é o maior objetivo de estarmos reunidos nessa noite. Prestarmos louvor e adoração e gratidão ao Senhor por tudo que tem sido feito pelo Senhor ao longo destes anos nessa igreja e nesta sociedade. Mas, outra vez, ouvimos a Tua santa e poderosa palavra. Por isso, fala ao nosso coração, Senhor. Essa é a nossa oração em o nome de Jesus. Amém e amém. Em um contexto de guerra, nós só temos duas opções, especialmente aqueles que estão em um contexto de guerra: ou fugir ou enfrentar. Foi exatamente assim que aconteceu alguns meses atrás, quando naquela guerra da Ucrânia, o presidente dos Estados Unidos então ofereceu ao presidente da Ucrânia refúgio nos Estados Unidos.
E então enviou a ele um convite: venha para cá que eu lhe darei um refúgio, eu lhe guardarei, lhe protegerei desta guerra. É aí então que a resposta do presidente da Ucrânia, em retorno ao presidente John Biden dos Estados Unidos, diz: eu preciso de armas e não de uma carona. É exatamente assim que nós por vezes temos de lidar no contexto de guerra: ou enfrentamos ela ou fugimos dela. Aqui nós temos um texto aonde Davi prefere fugir. Embora a sua fuga pareça ser um ato de covardia, na verdade é uma demonstração de submissão ao seu Deus e de respeito àquele que ainda era o seu rei, o rei Saul. Tudo começa, queridos irmãos, lá no capítulo 16 de 1 Samuel. Nós lemos o 21 e o 22, mas essa história, para ser melhor compreendida, começa cá, no capítulo 16, quando Samuel é enviado à casa de Jessé, e nós sabemos muito bem a história, ora vista que essa é a história que desde a infância são contadas às crianças. Vai até a casa de Jessé e ali, usado pelo Senhor, escolhe a Davi como sendo aquele a quem o Senhor lhe mandara ungir como rei de Israel. Os dias se passam, os tempos se passam, e diz-nos o texto, lá no versículo 14 do capítulo 16, que Davi agora começa a tanger sua harpa perante Saul. Aquele menino que fora ungido rei pelo profeta Samuel, agora começa a trabalhar na casa do rei, e ali tangia a sua harpa para acalmar o rei de Israel. Mais à frente um pouco, capítulo 17, nós vamos encontrar agora um momento onde o povo de Deus, entre as suas muitas lutas contra os filisteus, se depara com um personagem famoso na história do Antigo Testamento chamado Sansão, melhor dizendo, Golias. E é exatamente nesse instante que Davi ouve aquela história, aquele burburinho que estava acontecendo sobre a guerra entre o povo de Deus e Golias com seus desaforos a Israel. E ele então, com muita coragem, luta com Golias e o vence. Lá no versículo 1 até o versículo de número 58 do capítulo 17, nós vamos perceber aí o contexto que se encontra essa passagem da luta de Davi com Golias, até que então nós encontramos Davi levando o filisteu, a cabeça do filisteu em sua mão para o rei. Quando nós então entramos no capítulo 18, nós vamos perceber que agora Davi entra em um laço de amizade profundo e intenso com Jonatas, o filho do rei Saul. Dois parceiros de guerra. Jonatas já exercia essa função antes de Davi se apresentar, de começar a ter essa iminência no meio do povo de Deus. Jonatas era um general de guerra, era um homem influente, era alguém que estava sempre à frente das batalhas e também havia logrado muito êxito em algumas guerras que travou. Mas agora Davi, após derrotar o gigante Golias, ganha notoriedade, se torna visto e conhecido por todos. Ora, não era uma guerra qualquer, não era mais uma guerra que o povo de Deus estava travando contra os filisteus. Se tratava de um gigante e de um pequeno homem que o derrubou. Por isso, então, a amizade de Davi com Jonatas ganha espaço agora no capítulo de número 18, mas aí nós vamos perceber que algo começa a mexer um pouco com essas estruturas. Aquilo que parecia caminhar muito bem, obrigado, o relacionamento de dois guerreiros, Jonatas e Davi, servindo ao rei Saul, que parecia ser sucesso total, agora começa a ter um desafio. E tudo isso começa lá no versículo 6 do capítulo 18. Ocorre que após a vitória contra o filisteu, outras guerras, outras lutas e batalhas aconteceram. E entre essas indas e vindas, Saul saiu juntamente com Davi para mais uma batalha. Do verso 6 ao verso em diante, nós vamos encontrar isso. E eles lograram um bom êxito na batalha e agora voltaram para a sua terra natal e são calorosamente recepcionados pelas mulheres. Afinal de contas, as mulheres que ficaram cá certamente estavam ansiosas e ao mesmo tempo preocupadas
se eles retornariam ou não, visto que só retorna para casa quem ganha a guerra. Quem perde a guerra fica no campo de batalha estirado ao chão ou é levado como escravo pelo exército opositor. E as mulheres, ao saberem que eles haviam ganhado a batalha, preparam então uma recepção calorosa. Um monte de mulher, na entrada da cidade, começam a celebrar. E o verso de número 6 vai dizer que, vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul. Como? Cantando e dançando, com tambores, com júbilo, com instrumentos musicais. Mas aí, irmãos, as mulheres cantam uma cantiga que desperta agora um sentimento tanto preocupante no coração de Saul. Porque diz o texto que as mulheres cantavam o seguinte: Saul feriu seus milhares, Davi, porém, os seus 10 milhares. A euforia das mulheres em expressar os feitos prodigiosos de Davi, do quanto que ele era valente, de como ele era corajoso, e de como que os exércitos se prostravam aos seus pés perante a sua valentia, por outro lado, agora despertou em Saul inveja e ciúme. Ora, diz então o versículo de número 8: 10 milhares deram elas a Davi, somente 1 milhar deram a mim. Que falta a este homem, senão apenas o reino? É nesse instante que o versículo 9 do capítulo 18 vai dizer que daquele dia em diante, Saul não via mais Davi com bons olhos. Aquilo que deveria ser uma amizade extraordinária e um relacionamento, especialmente no âmbito militar, fantástico, agora começa a ir por água abaixo a partir de uma cantiga. Perceba, a exaltação das mulheres a Davi, ao passo que elas diminuíram as vitórias de Saul, despertou agora uma rivalidade que vai perdurar os próximos capítulos de 1 Samuel. É aí então que a gente chega no capítulo 19, aonde Davi é agora perseguido por Saul. Em alguns momentos um jantar é preparado para uma celebração, Davi não vai com medo de ser morto, Saul demonstra que queria matar Davi, Jonatas protege a Davi, faz uma aliança com ele e ele foge. E é aí então que a gente chega no capítulo de número 21, que nós lemos, nesse contexto onde Davi estava fugindo de Saul. Muita coisa acontece nesse interim, do capítulo 16 até o 20, mas em resumo, agora aquela linda amizade, aquele lindo apreço que Saul tinha por Davi, porque havia derrotado o filisteu, agora voltou-se para ele inveja, raiva e um olhar maldoso. Saul estava com medo de Davi, com inveja de Davi e com a sede de matar Davi. Por isso então que a gente agora, quando lê o capítulo 21, do verso 10 em diante, a gente encontra aí a menção que Davi está fugindo para Gate. A menção aqui é: Davi estava em desespero, fugindo do seu rei. Ora, se Davi venceu a tantos, se matou a muitos, inclusive um momento da história nós vamos encontrar quando Saul oferece a sua filha a Davi e diz: olha, Davi, eu vou trocar a minha filha por um dote de 100 prepúcios. Davi, caba macho como ele, eu até acho que ele era nordestino, se não tinha um parentesco com o nordestino, foi lá e matou logo 200 para garantir. Saul pediu 100, ele levou 200 para não faltar. E aí ele consegue casar-se com a filha do rei. Mas ocorre, irmãos, que esse homem agora, tão corajoso, tão valente, está fugindo do rei de Israel. Não é por medo apenas, mas sobretudo por temor e reverência àquele que havia sido ungido pelo Senhor, que foi constituído como rei e que reinaria até o dia que Deus deveria permiti-lo ali permanecer. É aí então que a gente agora percebe Davi em uma fuga para Gade. E aqui eu queria começar a observar com os irmãos que em meio a esse cenário tão caótico de um rei raivoso, possesso de espírito maligno, como nós vamos encontrar aqui em alguns momentos, querendo matar Davi, que nós vamos perceber Davi agora buscando um refúgio. E era sobre isso que eu queria meditar nessa noite com vocês. A busca pelo refúgio.
E aqui nós vamos encontrar agora Davi fugindo para um lugar errado. Veja comigo, por favor, o verso 10 ao verso de número 12. Diz assim um texto, que levantou-se Davi naquele dia e fugiu de diante de Saul e foi para Aques, rei de Gade. Talvez os nomes, além de parecer estranhos para nós, não façam muito sentido se nós não entendermos quem era o rei de Gade e que região era essa. Por isso eu quero que você volte mais uma vez às páginas de sua Bíblia, lá no capítulo 17, verso de número 23, naquela história que Davi enfrenta Golias, há um detalhe sobre ele que é relatado aqui no capítulo 17, 1 Samuel. E diz assim um texto, lá no verso 23 do capítulo 17. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. Perceba que agora Davi foge do rei Saul. Mas para onde ele foge? Para a terra de Golias. É uma fuga para um lugar errado. E quando ele chega ali na terra de Golias, logo ele vai se deparar com uma situação não muito agradável. Davi havia matado o seu maioral do povo de Gade. Davi estava ainda, queridos irmãos, levando algo que não era muito fácil de esconder. Porque se você olhar aí o capítulo 21, do versículo 8, antes de Davi fugir de Saul, Davi tem uma conversa com o sacerdote Aimeleque. Davi sai apressadamente da presença de Saul, não tem tempo de pegar, de preparar armamento, proteção nenhuma, e aí chega para o sacerdote e diz, ô sacerdote, não tem aí alguma arma para que eu possa usar? O sacerdote diz, olha, a única arma que tem ali é a espada do filisteu Golias. Davi diz, não tem melhor do que essa. E aí o versículo 8 vai nos dizer aí, versículo 8 e 9, que Davi saiu de lá, da casa do sacerdote Aimeleque, levando a espada de Golias. Imagine, se ele era um gigante, conforme o texto vai nos narrar no capítulo 17, a sua armadura e todas as peças que faziam parte de sua vestimenta eram peças gigantes. Não imagino você que a espada de Golias era uma peixeira de 12 polegadas. Certamente era uma ferramenta de um tamanho considerável para ser visto por onde Davi passasse. E aí Davi inventa de entrar lá em Gate com a espada de Golias, sendo ele aquele que matou Golias, que era da terra de Gate. A fuga de Davi é para um lugar totalmente errado. Além de errado, certamente faltou aí um pouco mais de intento, de sabedoria, de atenção, talvez de esperar a resposta de Deus para a sua saída. Mas aí Davi então vai. E além disso, irmãos, quando chega lá, Davi imediatamente é reconhecido. Verso 11 do capítulo 21. Porém, os servos de Aques lhe disseram, este não é Davi, rei de sua terra, não é aquele que as mulheres cantavam, Saul feriu seus milhares, Davi, porém, os seus 10 milhares. Percebam, irmãos, aquela musiquinha entoada pelas mulheres agora ganhou um hit nacional e internacional. Se fosse nos dias de hoje, era top 1 do stream do Spotify. Porque a música foi cantada onde? Em Israel, no meio do povo de Deus. Mas lá, no meio do povo filisteu, na terra de Gate, naquela região, ali perante Aques, o povo sabia da música de cor e salteado. O povo lembrava da música que foi entoada lá. Perceba só aí a potência e a influência que uma simples cantiga tem. Bem verdade que as músicas são poderosas para ensinar, como também para perverter. Eis a razão pelo qual o contexto que a gente vive hoje de completa perversão sexual influenciada diretamente pelas cantigas da atualidade. Aquele povo, naquela época, sem rádio, sem Spotify, sem CD, sem toca-fita, sem absolutamente nada, nem mesmo uma radiolazinha, sabiam de cor a música que foi cantada pelas mulheres. Vejam o tamanho da influência dessa canção. E aí, então, nesse momento, no versículo de número 12, que Davi percebe que foi para o lugar errado. E aí diz o texto, versículo 12, Davi guardou estas palavras, considerando-as consigo mesmo
e teve medo de Aques, rei de Gate. Nesse instante, Davi começa a consentir: o que é que eu vim fazer aqui? Aonde é que eu estou? Com a arma de Golias, na casa que era dele, no povo que era dele, e ainda sendo reconhecido pelo povo, do qual muitos foram mortos por mim. Não pensem vocês que aquele povo tinha uma cordialidade com o povo de Deus. Muito pelo contrário. Havia uma rivalidade que estava perdurando por muitas gerações. Não pensem vocês que aquele relacionamento entre o povo de Deus e o rei de Gate era um relacionamento tranquilo, cordial. De forma alguma. Era um sentimento de ódio, de rancor. Havia muitas mágoas guardadas, haviam lembranças ainda vivas. Percebam, a lembrança das vitórias de Davi estavam vivas na mente daquele povo. Se por um lado Davi ganhou fama lá em Israel, no meio dos filisteus Davi ganhou ódio. Se por um lado as mulheres lá de Israel exaltavam a Davi, o colocavam no pódio, o davam a ela a postura do maior vencedor, o maior lutador, lá nos filisteus, as mulheres odiavam este homem porque ele foi o responsável pela morte de muitos dos seus maridos. Pais, irmãos, filhos foram mortos por meio do exército de Davi. Era um homem extremamente odiado naquela terra. É aí então que, após perceber que na sua busca por refúgio ele foi para o lugar errado, em segundo lugar, agora Davi também tem uma reação desesperada. E aí talvez você possa rir quando você observar bem o verso 13 e o verso número 15 desse texto. Talvez é um texto que você já tenha lido e não tenha parado para observar esse aspecto aqui, que o rei fala sobre Davi. Davi, diz o texto aí no verso 13, se contrafez. A imagem aqui é Davi saiu sim contorcendo completamente. Davi saiu dali fazendo todo tipo de maluquice perante aquele povo. E diz o texto que em cujas mãos se fingia de doido, esgravatava nos postigos das portas e deixava correr saliva pela barba. No momento que Davi percebe que estava no lugar errado, ele começa a ter uma atitude desesperada. Ele começa a se agarrar com as paredes, com os postigos daquele lugar, deixa a barba escorrer, começa a dar uma de doido. E eu lembro até daquele ditado que a gente fala sempre, né? É melhor escapar fedendo do que morrer cheirando. Parece que foi exatamente assim que Davi deu origem a esse ditado popular que a gente usa até hoje. Ele começa agora a se contrafazer e se mexer, e ele se agarra com os postes. A imagem das mãos, passar o texto original, nos remete a uma ideia de que ele fazia com tanta força que deixava suas unhas quebrarem, ou até mesmo sangue escorrer, ou se machucar mesmo perante as pessoas, para que as pessoas disserem: esse homem é doido, não tem juízo. Fazer algo assim e a saliva escorrer é a reação desesperada que Davi tem agora para escapar daquela situação. Ao fingir-se de louco, Davi agora estava mostrando àquele povo que ele era outra pessoa. Ele não queria ser reconhecido por isso naquele lugar. Ora, se ser reconhecido por ser um valente de guerra em Israel já não estava dando muito bom para ele, porque o rei estava com inveja, imagina passar a figura de vencedor de guerra para o povo que ele derrotou. Esse não era um bom negócio para Davi. Na verdade, ele trouxe muitas dores, muitas angústias. E agora Davi estava em mais uma cuja vida estava também em perigo. É inclusive nesse contexto que nós vamos encontrar alguns salmos que são registrados nessas situações. Você vai lembrar, por exemplo, do Salmo 34:18, quando Davi vai dizer o seguinte: perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva-os do espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas os livra. Você vai lembrar do Salmo 56:13, quando ele vai dizer o seguinte: pois da morte me livraste a alma, sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus na luz da vida. Davi está sempre falando do livramento que Deus lhe deu da morte em algum momento, das aflições, da opressão que ele passou e de como que Deus lhe tirou dessas situações. Nós vamos encontrar, por exemplo, Salmo 40,
que tem um contexto incerto, embora seja bem messiânico, quando Davi vai dizer que Deus lhe tirou de um lamaçal, de um tremendal de lama, de um poço de perdição e colocou os seus pés sobre a rocha. São muitos momentos que Davi escreve salmos nesse estilo, das aflições, das angústias que ele passou, na fuga de Saul, na fuga do seu filho Absalão, especialmente após ele adulterar com Batseba. Deus vai dizer por meio do profeta: olha, Davi, nunca mais a espada se afastará de tua casa. Davi agora começa a viver uma vida de completa aflição, dores e angústias. E ele escreve muitos salmos nesses momentos, mas sempre ele dizendo: Deus me socorreu, Deus me livrou, Deus foi o meu refúgio nesse momento. Perceba, na busca por refúgio, Davi vai ao lugar errado e agora tem uma atitude desesperada. É aí então que nós encontramos o rei dizendo o seguinte no verso 14: então disse Aques aos seus servos: bem vedes que esse homem está louco, por que vocês trouxeram a mim? Aí vem a parte que eu considero a mais cômica do texto, porque lá naqueles dias, e já na terra de Gate, havia muito doido. Diz assim um texto: faltam-me ainda doidos, para que trouxeis este para fazer doidices diante de mim? Há de entrar este em minha casa? O rei está dizendo: meus filhos, o que é que passa na cabeça de vocês trazerem esse homem maluco perante mim, se já tem um monte para eu dar conta aqui? Deixa embora. Para que eu quero mais um, se já tem tanto aqui? Perceba, o rei agora olha para Davi e diz: não é o mesmo não. O plano de Davi, a sua atitude desesperada, parece que deu certo. Escapou fedendo, mas foi melhor do que morrer cheirando. E agora no capítulo 22, verso 1, diz o texto que Davi retirou-se dali. A imagem é uma fuga rápida. Todas as fugas até aqui parecem serem apressadas, por isso não há muito tempo de planejamento, não há muito tempo para executar um plano bem bolado, bem arquitetado. Era na coragem, era pela fé, e era a mão do Senhor conduzindo e livrando o seu servo. E agora diz o texto que ele se refugiou na caverna de Adulão. É aqui que nós temos o culminar de todo esse texto. E quando então Davi entra na caverna de Adulão, diz o texto aí, que quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. E agora, verso 2, ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, todo homem endividado, todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. Irmãos, percebam algo agora que acontece nesse texto, que eu considero a parte crucial dele para a nossa compreensão. Davi está numa fuga, numa busca por um refúgio. Não encontra na terra de Gade, não encontra no rei, não encontra perante as pessoas, e agora ele vai a uma caverna. E é curioso porque a caverna, biblicamente, geralmente era um lugar de mortos. Nos tempos antigos, as cavernas eram locais escolhidos para se colocar os mortos. Você vai encontrar, por exemplo, Abraão comprando, a única posse que Abraão compra na sua peregrinação, que durou cerca de 100 anos, conforme diz a Gênesis 12, verso 4, e depois Gênesis 25, quando ele morre, foi uma caverna chamada de Macpela. Ali ele sepultou a sua mulher, ali ele foi sepultado, e ali os seus filhos também foram sepultados. Nós vamos encontrar lá em Juízes capítulo 6, verso 2, os filhos de Israel fazendo cova nas cavernas para se esconderem. Nós vamos encontrar o profeta Elias se escondendo numa caverna, numa profunda depressão, numa angústia profunda, e pedindo inclusive para si a morte. Já estavam na caverna, já ali mesmo ficava prontinho. Nós vamos encontrar também o próprio Lázaro numa tumba, numa caverna. Jesus grita para ele sair para fora. O próprio lugar onde Jesus é sepultado é também considerado uma caverna, mas eram os lugares específicos e apropriados para fazer uma tumba, porque era só colocar algo para fechar. Por isso então, que quando agora Davi vai até uma caverna, além de demonstrar o seu desespero na busca por um refúgio, isso mostra a sua situação de completa insignificância, de completo desespero,
e ao mesmo tempo de rendimento. Entrar numa caverna, se esconder na escuridão, ir a um lugar onde geralmente os mortos vão, é praticamente agora dizer: não tem mais saída para mim. Mas é impressionante como Deus gosta de utilizar as cavernas, pelo menos no Antigo Testamento e também no Novo em alguns momentos, como um lugar pedagógico para ele trabalhar. É na caverna que a gente vai encontrar muitas histórias se passando, e nós vamos perceber o trabalhar extraordinário da vida, na vida do povo de Deus. É um lugar pedagógico. E aí perceba, irmãos, como que a angústia de Davi agora atraiu a outros. Sabe quando você está assim aperreado, angustiado, está endividado, ou então passando uma situação difícil, aí de repente você diz assim: eu preciso botar para fora, eu preciso desabafar isso. Parece que a sua angústia, o seu problema é maior do que de todo mundo. Aí você de repente se depara com o seu colega, com o seu confidente, com o irmão da igreja, com alguém que você confia, começa a contar seus problemas. Aí aquela pessoa diz assim: ah, fulano, é porque você não sabe da minha vida. Se eu contar, até as pedras choram. Aí a pessoa começa a contar os seus problemas. Você diz assim: pera ainda, eu pensei que o meu problema era grande, mas eu estou vendo que o dela que é maior do que o meu. E já perceberam como a gente encontra conforto nisso também? Já foram, por exemplo, visitar alguém em um estágio terminal, especialmente se for um crente fiel em Jesus Cristo, que você vai visitar um indivíduo que está ali nas últimas, suspirando, mas é um ser fiel, temente Deus. De repente você chega lá no hospital com a cara de morto, ali preocupado, angustiado, aí está lá o camarada, louvando ao Senhor às vezes, ou até mesmo já desfalecendo, mas às vezes passa uma palavra de esperança. Você vai fortalecer, sai mais fortalecido. Agora, Davi na caverna, num lugar totalmente impróprio, começa a receber visita. Diz aí o texto que desceu para lá seu pai, os de sua casa, e agora um grupo de homens. Agora veja a qualidade dos homens que desceram para visitar Davi. Homens em aperto, verso 2, homens endividados, homens amargurados de espírito. Possivelmente aqui muitos já estavam condenados à morte, porque se estavam endividados, estavam amargurados de espírito, é porque a dívida era tão grande que já havia ali uma condenação para ser morto, já havia ali uma previsão da morte daquele indivíduo. Pense em um time fraco que agora vai se juntar a Davi na caverna. Você já está passando uma situação como essa, de angústia, de aflição, fugindo de um rei que está com sangue nos olhos para lhe matar. Chega numa caverna e chega gente para visitar você numa situação pior do que a sua. Aparentemente, não se pode esperar muita coisa daqui. Mas é aqui que a gente vai perceber a extraordinária graça de Deus agindo sobremaneira sobre a vida dele e daquele povo, e assim estabelecendo a sua vontade. Descem para lá homens em apertos, endividados e amargurados, mas sai dali um exército forte e poderoso. O texto vai nos dizer mais à frente, na continuação, se você continuar a leitura até lá o finalzinho da história, que esses 400 homens mais tarde aumentam para 600, e que esse exército foi fiel a Davi, e com este exército Davi venceu muitas guerras. Mas aí eu quero lembrar você que é exatamente assim que Jesus também gosta de montar time. Quando a gente olha para essas passagens, nós não podemos apenas olhar para elas e lembrarmos disso apenas como um exemplo moral para nos dar. Há algo a mais que esse texto pode nos ensinar. E aí, se você for, por exemplo, lá para 1 Coríntios, capítulo 1, verso 26 ao 31, veja aí, por favor, esse texto, nós vamos encontrar o que Paulo fala sobre como é que Deus junta a sua equipe. Diz lá: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, o que é que Deus faz? Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus,
o qual se tornou parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção, como está escrito: aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Paulo agora vai dizer: irmãos, vocês lembrem que a vocação de vocês não foi uma vocação de sábios, de poderosos, de instruídos, de nobre nascimento. Não. Deus escolheu as coisas loucas. Davi lá se fingindo de louco nos postígios das portas, e Deus havia ungido ele como rei. Deus escolheu as coisas fracas, um bando de homem endividado, amargurado de espírito, certamente com a sua autoestima baixíssima, homens que estavam ali já sem esperança e perspectiva de vida alguma, para se juntarem agora ao ungido do Senhor. Mas é preciso lembrar também que o estabelecimento dos reis no Antigo Testamento também não era por acaso. Havia um propósito, havia um designativo muito claro, que todos os reis de alguma maneira apontariam para Cristo. Positivamente ou negativamente eles apontariam. Ou porque fizeram o que era agradável ao Senhor e caminharam no seu caminho, e assim dão marcas e dão demonstrações e apontamento para a pessoa de Cristo, ou porque fizeram o que era errado e agora ilustram a Cristo de uma maneira oposta, porque Cristo não fez assim. De um modo ou de outro, todos os reis, na verdade, era apenas um reflexozinho, uma sombra que apontava para aquele que haveria de vir e reinaria para todos sempre. É isso, inclusive, que Daniel interpreta no sonho de Nabucodonosor. Um reino que não será constituído de pés de barro. Um reino que não será destruído, mas um reino que será sempre eterno, conforme nos diz o capítulo número 2 de Daniel. Um reino que será eterno. E aí, quando a gente olha o nosso Senhor Jesus Cristo montando a sua equipe, logo nós vamos perceber que Jesus também monta uma equipe um tanto quanto estranha. Jesus agora começa a chamar homens da coletoria, Jesus agora começa a chamar pescadores, gente da Receita Federal, baixo escalão, que não tinha muita credibilidade. Jesus começa a visitar gente sem futuro, Zaqueu, que era visto pelas pessoas como ladrão. Jesus começa agora a chamar para inteirar o seu ministério pessoas que não tinham nada perante a sociedade, e os que tinham alguma coisa perante a sociedade eram de alta periculosidade, que era o caso de Paulo, nascido como fora de tempo, um homem que perseguiu a igreja, que matou a igreja. Os próprios irmãos duvidaram se Paulo de fato era apóstolo, porque como é que um homem que até outrora estava matando os crentes, perseguindo os crentes, agora vira apóstolo? Percebam, o time que Jesus monta não é um time muito forte, aparentemente não. Aí você vai lá para Lucas 8, por gentileza, e você vai encontrar uma definição de um texto que eu preguei esses dias. As irmãs aqui de Ebenezer estavam atrás da nossa igreja quando eu preguei, de Jesus agora falando sobre, de Lucas falando sobre o ministério de Jesus e de como que esse ministério de Jesus era sustentado. Aí diz lá o texto de Lucas: aconteceu que depois disso que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, os 12 iam com ele. Nós já sabemos o perfil dos 12: pescador, gente da Receita Federal, baixo escalão para aquela época, gente simples, humilde, traidor, que era o caso de Judas. Aí, verso 2 vai dizer o seguinte, Lucas 8: e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espírito maligno, de enfermidade. Maria, chamada Madalena, da qual lhe saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. O nosso Redentor agora começa a montar um time totalmente diferente e despretensioso. Quem montaria um time como Jesus montou? Todos geralmente procuram os maiores. É assim que acontece quando vão escolher Davi. Lembra lá? Profeta Samuel na casa de Jessé. Quais são os teus filhos? Apresenta os mais belos, os mais altos. Aí Deus não é nenhum desses. Eles, mas não tem mais nenhum aí não, Jessé. Tem um pequenininho ali que está cuidando dos animais. Tem certeza? Traz ele. É esse, Samuel, é esse que eu quero para ser rei. Deus escolheu as coisas loucas mesmo para ser rei. Deus escolheu esse povo mesmo. Jesus está escolhendo um bando de apóstolos desqualificado à luz do mundo. Pega agora, juntamente com os seus discípulos, outras mulheres
com espíritos malignos, outras, como é o caso aqui de Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Veja, irmãos, a diferença absurda das pessoas que integravam o ministério de Jesus. Gente do mais alto escalão, gente lá de baixo, gente com alguma moral civil, outras sem moral nenhuma, Maria Madalena. Mas esse povo todo agora, andando com Cristo, eram os que davam assistência a Ele. Aí a pergunta é, por que os fariseus, os escribas não fizeram isso? Não eram eles os poderosos? Não eram eles os mais ricos, os mais conhecedores, os que detinham a lei? Mas a Bíblia vai dizer, Jesus veio, ele veio para os que eram os seus, e os seus não o receberam. Aí vem os fracos, vem os oprimidos, vem os amargurados, e agora se junta. E desse time, tão fraco aparentemente, nasce um exército poderoso. Assim como lá em Gate, na caverna de Adulão, agora também no Novo Testamento com Jesus Cristo, homens e mulheres, tirados desse contexto, unidos agora a um ungido, se tornam mais que vencedores. Percebam, queridos irmãos, aqui, o que acontece dentro da caverna? O que acontece naquele lugar de morte? Deus manifesta poderosamente o seu refúgio verdadeiro. Deus manifesta poderosamente o abrigo que Davi e os seus só encontrariam nele. Rei nenhum poderia lhe dar proteção, exército algum poderia lhe dar proteção, somente o Deus poderoso é que lhe daria esta proteção. É por isso então que quando a gente lê lá no livro de 1 Crônicas, capítulo 12, verso 18, nós vamos encontrar algo interessante. Abra, por favor, 1 Crônicas, capítulo 12, verso 18, palavras dos servos de Davi. Diz aí o texto, 1 Crônicas 18. 1 Crônicas, irmãos, narra esse acontecimento lá de Gate, relatando qual era o exército de Davi agora. Noutra perspectiva, mas narra o evento lá. E o verso 18 diz assim: então entrou o Espírito em Amassi, cabeça de 30, e disse: nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz, paz seja contigo, e paz com os que te ajudam, porque o teu Deus te ajuda. Davi os recebeu e os fez capitães de tropas. Perceba aí uma expressão: porque o teu Deus te ajuda. Paz seja contigo, Davi. Ele encontra refúgio no Deus verdadeiro, que até mesmo nas cavernas pedagogicamente trabalha no seu povo. Nós estamos, irmãos, comemorando 34 anos da SAF, não é isso? 34 anos da SAF, 4 anos da UPH. Homens e mulheres, dos mais distintos, dos mais diferentes, das mais variadas classes sociais, níveis intelectuais, talvez até mesmo de culturas diferentes e de regiões diferentes que se reuniram aqui. Mas o fato é que graciosamente Deus junta esse povo, Deus junta esse time, para agora, na sua seara, na sua obra, propagar, disseminar o Evangelho, avançar o reino e abrigar as pessoas. É exatamente assim que Davi faz, mesmo estando na caverna, ele agora abriga a outros. Nós somos exatamente assim. Um dia o Senhor nos encontrou exatamente assim, aflitos, amargurados de espírito, condenados à morte eterna, angustiados por essa vida, porque a vida não nos fazia sentido, mortos em nossos delitos e pecados, conforme Paulo vai dizer em Efésios, mas ele vai lá e nos resgata. Assim como uma prostituta, lá em Josué capítulo 2, chamada Raabe, é resgatada de toda uma cidade, só ela é salva, mais tarde se torna ela uma da linhagem do nosso Redentor, conforme narra Mateus 1. Jesus vai lá e resgata o mais vil pecador, o mais miserável, e agora o torna útil no seu reino. Por isso, irmãos, homens presbiterianos, mulheres presbiterianas, sejam úteis na obra do Senhor. Atentem ao chamado de Deus, mesmo nas vossas fraquezas, mesmo nas vossas limitações, unidos ao ungido do Senhor, nós lograremos êxito.
nós lograremos vitória. E a palavra do Senhor dita que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus, se cumpre, tem se cumprido, se cumprirá até Ele voltar. É tempo de nós trabalharmos, de nós nos unirmos, de nós crermos que o nosso socorro, que o nosso refúgio, que a nossa proteção virá do nosso Redentor. É Ele o nosso refúgio, é nele que nós podemos nos abrigar, nos esconder quando o mundo inteiro tentar nos assolar. Que Deus nos ajude, Deus nos fortaleça, para que possamos nos abrigar no Altíssimo. Vamos ficar em pé nesse instante? Vamos orar agradecendo ao Senhor pela sua santa palavra. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, pela tua instrução. Obrigado porque a tua palavra nos anima, nos consola, nos repreende e nos mostra claramente o teu plano glorioso, majestoso para a vida da tua igreja. Nós louvamos ao Senhor que ao longo da história o Senhor levantou tantos homens, tantas mulheres, nas suas limitações, talvez com as suas condições melhores, das mais diversas áreas, para com um só propósito: edificarem a tua igreja, divulgarem a tua palavra, propagarem o teu reino. E nós louvamos ao Senhor porque se nós hoje estamos aqui, é porque nós somos o resultado disso. Mas que hoje possamos estar disponíveis e desejosos de sermos aqueles que propagam, que vão, que levam, que anunciam e que acolhem aos necessitados, aos desesperados, aos amargurados, porque assim um dia o Senhor também fez conosco. Nós oramos assim, intercedemos por esta SAF, por esta UPH, por esta igreja, para que o Senhor dia após dia fortaleça, revitalize, avive, desperte trabalhadores para a tua obra. Em nome de Cristo, ó Pai. Amém e amém. Deus abençoe, queridos. Muito obrigado, pastor, pela oportunidade. Os irmãos podem sentar. Nós queremos agradecer mais uma vez ao pastor William, e que Deus assim aplique sua palavra em nosso coração. Amém? Irmãos, eu quero convidar então o presbítero Silvino para que possa conduzir com os irmãos da UPH e chamar os irmãos aqui da UPH para a gente entoarmos juntos o hino da UPH. É o 326 do nosso hinário Homens Presbiterianos. Será que cabia todos? Não cabe? Os irmãos da federação, se quiserem vir também para cantarmos juntos, acho que vai ser... Canto número 326. Homens presbiterianos do Brasil, testemunhas de Jesus o Salvador, levantemo-nos com fé e muito vigor, homens sagem varonil. O Senhor nos manda a todos proclamar o valor do sangue que por nós verteu lá na cruz, onde bondoso padecer, para a glória nos levar. Se lutemos por Cristo Jesus, apontando aos descrentes a ter o caminho repleto de luz, com varões santos, filhos de Deus, homens presbiterianos do Brasil. Na oração teremos perenal poder de
coração. Trabalhemos um por mim na grandiosa obra de Jesus, Senhor, poderosa, forte, bela e triunfal, arvorando com amor perdão real, exaltando o seu labor. Se lutemos por Cristo Jesus, apontando aos descrentes a Deus, o caminho repleto de luz, ó varões santos, filhos de Deus. Eu convido os irmãos a ficarem novamente em pé e eu convido o pastor Samuel para que possa orar e implementar a bênção apostólica sobre a igreja. Queridos irmãos, nós louvamos a Deus por esse momento de adoração, pela UPH, pela SAF da Igreja Manancial. Que Deus esteja abençoando os irmãos. Os irmãos têm trabalhado, temos representantes da Manancial na Federação de Homens. Isso é muito gratificante e mostra o empenho e o trabalho dos irmãos e das irmãs. Que Deus abençoe ricamente. Oremos. Senhor Deus, obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado pelo cuidado do Senhor, por esta igreja, por esta UPH, por esta SAF, que o Senhor esteja animando seus corações, abençoando, para que dia a dia, Senhor Deus, eles possam trabalhar para a glória do Teu nome. Obrigado pelos dons e talentos que o Senhor tem dado a cada um, e que eles possam, Pai, como um grande exército, unirem-se para glorificar o Teu nome, para proclamar o Evangelho de Cristo Jesus. Abençoe, Senhor Deus, nossa federação também que está aqui nesta noite, a executiva, cada UPH do nosso presbitério, cada SAF do nosso presbitério, que o Senhor esteja abençoando e fortalecendo, em nome de Jesus. Amém. Receber a bênção, amados irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e maravilhoso Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo, seja sobre cada irmão aqui presente, sobre toda a igreja do Senhor espalhada em toda a terra, hoje e sempre. Amém. Os irmãos podem sentar. Nós, então, terminamos esse momento, então, de culto ao nosso Deus. Eu quero... Nós vamos passar, então, a palavra para a nossa irmã, presidente da SAF, nossa irmã Lediane, que vai também entregar uma lembrança ao pastor William, pregador dessa noite, e dar continuidade também às homenagens na noite. Graças a paz, igreja. Nós queremos agradecer a presença de cada um que estão aqui, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós agradecemos primeiramente ao Senhor por esses 35 anos da SAF e os 4 anos de reorganização da UPH. É motivo de gratidão ao Senhor. Eu quero deixar o versículo que está em Provérbios 31, versículo 30. Enganosa é a graça e vã é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Amém? É com muita honra e muita glória ao Senhor que eu quero entregar o certificado de sócia benemérita à família da irmã Olga. Ela não pode estar aqui, mas ela foi uma serva do Senhor. Pode vir aqui à frente, irmã Ana e sua irmã. Então, nós agradecemos ao Senhor, né, pela vida da irmã Olga. Ela não pode estar aqui, mas durante muitos anos ela trabalhou aqui na SAF. Era uma mulher dedicada, era uma mulher que saía para evangelizar. Não é da minha época, mas tem irmãs aqui que trabalharam com ela. Então, nós agradecemos ao Senhor pela vida dela, porque ela é uma mulher de Deus, é uma mulher temente, é uma mulher de oração. E nós
somos gratos por ela, pela vida dela, que o Senhor esteja abençoando a família, né? Que é uma honra servir ao nosso Deus. Fácil não é, irmãs, vocês sabem que estão trabalhando, mas nós com Deus, na nossa frente, do nosso lado, nós seremos mais do que vencedoras em Cristo Jesus, amém? Eu peço à irmã Miriam que esteja fazendo oração pela família da irmã Olga. Aleluia. Louvado e exaltado seja o teu nome. Pai, muito obrigada. Obrigada, Ebenezer. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem ajudado a família, Senhor, da irmã Olga, Ana Cláudia, Viviane, toda a família, seu irmão. Ó Deus, muito obrigada. Obrigada pela vida da irmã Olga, porque até aqui o Senhor tem a sustentado. Ó Deus, ela está na sua casa, mas aqui a igreja sempre está intercedendo, orando pela saúde da tua filha. Obrigada, Senhor. Continua sustentando a família da tua serva. Continua dando vitória, abençoando, Senhor, prosperando na área espiritual, emocional, em todas as áreas, Senhor, que tu sabes que eles necessitam, que eles precisam. Em nome de Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada porque são exemplos que o Senhor nos deixa e nos faz com que a gente veja com os nossos próprios olhos e tenhamos forças para continuar o trabalho que a tua filha começou aqui neste lugar. Muito obrigada. Abençoa, Senhor, abundantemente, mais e mais, esta família. É o que eu te peço, Senhor, e já te agradeço em o nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, graça e paz em nome de Jesus. Amém? Quero dar uma pequena palavrinha aqui. Eu gostaria de chamar o meu cunhado André aqui para frente, que nós o temos não como cunhado, mas como um filho de mamãe. Eu quero agradecer também às irmãs da SAF. Na verdade, a SAF da Igreja Manancial era um departamento da Igreja Presbiteriana de Heliópolis. E ela lutou muito para que essa igreja fosse reconhecida como igreja e que a SAF Manancial fosse a SAF da Igreja Presbiteriana Manancial. E ela tinha muito amor. Eu digo tinha porque ela não tem mais lucidez, né, meus irmãos? Os irmãos e as irmãs sabem muito bem. Mas ela amava esta igreja, ela amava a SAF, ela tinha um prazer imensurável de estar com as irmãs, inclusive irmã Helena, cadê o pastor? Pastor Samuel, ela tinha um amor muito grande, porque a irmã Helena é uma mulher muito abençoada. Eu agora falei irmã Helena, vou ter que falar alguns nomes, mas eu só vou falar 3 nomes. Elisete, que já está com o Senhor, e irmã Nália também. Irmã Nália, que era uma bênção aqui nessa SAF. E nós somos muito, muito agradecidos a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E eu quero agradecer publicamente ao meu cunhado André, porque nós sempre comentamos isso em casa, eu e minhas filhas, como André é um homem de Deus. Porque eu estou até um pouco nervosa, meus irmãos, vocês me perdoem se eu estiver um pouco trêmula. Mas André não é meu cunhado, não é genro de mamãe, ele é como se fosse filho de mamãe. Há 17 anos que mamãe está com Alzheimer, a doença de Alzheimer. E já vai fazer mais de 3 anos que ela está totalmente acamada. E todos os dias ela toma um banho no chuveiro. Ela é limpa, cheirosa, e esse banho, quem ajuda a dar é meu cunhado André. Porque ele tem muita força, e a gente ser crente na igreja é muito fácil. Mas nas nossas casas, com os nossos vizinhos, no nosso trabalho, como é que nós estamos, não é? Então, eu quero agradecer publicamente, André,
o amor que você tem por mamãe, o amor que você tem por Ana Cláudia, que Ana Cláudia vive em paz, porque ele é um homem honrado, é um homem que respeita a sua esposa, é um homem que a palavra de Deus é proclamada na casa de mamãe através da vida dele. E me agradecer também a minha irmã, que ela é maravilhosa, ela é uma bênção, ela é uma verdadeira serva do Senhor, Ana Cláudia e André. Eu quero agradecer publicamente a eles. E, por fim, quero agradecer ao pastor dessa igreja, pastor Alisson, que ele é brilhante, meus irmãos, porque mamãe não tem lucidez, como todos sabem, mas ele vai na casa de mamãe servir a Santa Ceia, e ele explica a Santa Ceia como se ele estivesse aqui no púlpito. Isso aí é nobreza, ele é um homem de Deus verdadeiramente, porque nós, para a gente visitar os irmãos que têm dinheiro, os irmãos que são abastados, os irmãos que têm cultura, é muito fácil, mas você sair para ir levar a Santa Ceia a uma pessoa que não tem lucidez e orar com ela, tem que ser um verdadeiro homem de Deus. E o único versículo que eu deixo para os irmãos é Apocalipse 22, 21, que diz assim, que todos nós sabemos: a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Amém? Muito obrigada mais uma vez. Eu quero entregar a lembrancinha ao pastor William. Que o Senhor esteja abençoando. Eu peço a pastor Alisson que esteja fazendo oração pelo pastor William e a família dele. Amém, irmãos. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, meu Pai, por essa noite, Senhor, pela palavra que o Senhor preparou para o nosso coração, meu Deus, através do teu servo. Que o Senhor Deus continue abençoando, Senhor, a vida do pastor William, Deus, a igreja presbiteriana em Bom Conselho, sua família, meu Pai, suas filhas, sua esposa, seu ministério, meu Pai, como um todo. Que o Senhor continue usando, meu Pai, para que o evangelho do Senhor venha a ser explicado e aplicado, Senhor, ao coração da sua igreja e também de todos aqueles que ele terá contato, meu Deus. Usa, Senhor, poderosamente, Senhor, assim como o Senhor tem feito ali, ó Deus, em Bom Conselho, no IBN, ministrando, ó Deus, aos alunos, onde quer que ele esteja, Senhor, que ele seja luz e sal da terra para esse mundo. Assim eu te louvo, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós queremos agora agradecer a todos que estiveram conosco, né? Muitos visitantes, não dá para mencionar os nomes de vocês, mas a Igreja Presbiteriana Manancial sempre diz: sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Nós agradecemos os irmãos que estão de outras igrejas, né? Os homens da federação estão conosco, e já eu passo a palavra para vocês. Irmãos de outras igrejas, Betesda, Quarta Igreja, Central está conosco. Que mais? Tem outra igreja? Filadélfia também com o pastor Maíra. Assembleia de Deus, tem os irmãos do Treme está conosco. Mais alguém? Planalto está conosco. Louvado. Ebenezer também. Mais alguém, irmãos? Bom Conselho também, né? Está conosco. Praticamente representação de quase todo o presbitério aqui conosco. Então, louvado seja o Senhor pela vida dessa igreja estar unida cada vez mais juntas, festejando, né? Onde quer que estejam, seja lá em Ebenezer, seja semana passada estávamos em Saloá, enfim, onde quer que somos convocados. E assim eu quero também, primeiramente, passar a palavra para o presbítero Alexandre, já que temos representação de várias igrejas aqui, para que o presbítero, não para fazer aquela propaganda da escola dominical, melhor, presbítero. Falar, né? Irmãos, o presbitério de Garanhuns, juntamente com o sínodo de Garanhuns, Colégio 15 de Novembro, nós estamos promovendo, juntamente com a Agência Presbiteriana de Comunicação e Evangelização, a PECOM, um congresso. Esse congresso ele acontece anualmente. A Igreja Presbiteriana do Brasil ela realiza esse congresso anualmente lá em Águas de Lindóia, em São Paulo. Então, um congresso, um evento muito grande, vem gente do Brasil todo. Mas a gente conseguiu fazer esse congresso regionalmente. Então, 2 preletores
do Congresso que falaram esse ano em Águas de Lindóia estão vindo para cá, para Garanhuns, e vão estar conosco lá no Colégio 15 de Novembro, no dia 16, sábado, próximo sábado, de hoje a 8, vai começar às 16 horas, então às 16 horas vamos ter um momento lá com um deles. À noite, no sábado também, nós teremos um outro momento, e domingo de manhã é uma decisão do presbitério, é o dia da escola dominical, o terceiro domingo de setembro, então as igrejas do presbitério de Garanhuns se reúnem lá no Colégio 15 de Novembro para a gente comemorar o dia da escola dominical. Nós faremos uma grande escola dominical, todo mundo lá juntos, e também com esses dois preletores. Um vai falar às 9 horas e o outro vai falar às 10h30, então encerrando esse momento de congresso. Então nós teremos aí 4 palestras com o reverendo André Monteiro, do Rio de Janeiro, e o reverendo Jean Chagas. Então, não percam, não é? Eu digo sempre que a gente escutar alguém de fora que tem outra vivência, vive em um outro ambiente diferente do nosso, traz experiências diferentes e novas para a gente e nos ajuda a viver a vida cristã nessa perspectiva daquilo que Deus tem feito nos outros locais. Então, já que a gente não pode ir para Águas de Lindóia, porque primeiro é longe, segundo é caro, né? Passagem de avião até São Paulo, depois transporte até Águas de Lindóia, a hospedagem lá é num hotel muito chique, o negócio é caro, só para Silvino mesmo que pode, mas outro não pode, porque ele é herdeiro lá de André Notário, Marco Notário, então o presbitério de Garanhuns, junto com o Síndico e o colégio, nós estamos trazendo então esse momento lá, ou pelo menos parte desse congresso que já aconteceu em Águas de Lindóia em julho, nós estamos trazendo agora em setembro. Então você é convidado, não perca, não é importante que estejamos lá, até porque também, claro que a Igreja Presbiteriana do Brasil está investindo, ela entra com as passagens dos preletores, o presbitério banca a hospedagem, o transporte deles, não é? O colégio entra com toda a infraestrutura, mas não adianta tudo isso se não tem gente. Aí o investimento foi praticamente em vão, e a igreja presbiteriana diz assim: eu vou fazer um congresso desse lá em Garanhuns, gastar esse dinheiro e não tem gente, então eu vou fazer num lugar onde dá gente, onde gente vai, e que a gente quer. As palestras são sobre evangelismo e avivamento, cada um vai falar nesses temas, então, e eu penso ser um tema bastante atual e assim, nesse momento que nós estamos vivendo, muito importante para nós, para a igreja. Então, vamos ter um momento sobre evangelismo e momento sobre avivamento. Então, por favor, não percam, você é o nosso convidado, nós estamos esperando você. Aquilo é Marcelo, é? Beleza, Marcelo está ali. A gente vai olhando e vendo os outros. Acho que eu estou começando a ficar velho, que daqui uns dias eu vou ter que usar óculos. Estou olhando assim, já estou vendo meio embaçado lá no final. Muito obrigado, Deus abençoe vocês. Eu quero chamar o presbítero Elânio para que possa então apresentar os irmãos da federação, e se alguém da federação tiver alguma palavra, algum evento próximo, os irmãos comuniquem. Isso. Graças a paz, irmãos. Antes de eu chamar aqui a executiva da federação, eu quero deixar aqui um texto que se encontra em 1 Coríntios, no capítulo 15, o verso 58, gosto muito desse texto, que ele diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. E nós temos visto isso dia a dia. Eu quero convidar aqui à frente a executiva da federação, que compõe por mim, o nosso presidente Eduardo, o vice-presidente é o nosso irmão Israel, certo? Primeiro secretário é Natan, não é isso? Secretário executivo Tiago,
nosso tesoureiro Arthur, o nosso secretário junto ao presbitério, o pastor Samuel. Esses compõem a executiva da federação de UPH daqui, eu creio que são todos, né? E eu vou passar aqui a palavra ao presidente, né? Que aqui a palavra é dele, não minha. Boa noite, meus irmãos, graças a paz. Geralmente nós costumamos deixar a agenda, né? Eu queria, antes disso, deixar um texto que está no livro dos Salmos, no Salmo 36, do verso 7 ao verso 8, que diz assim: Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade, por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber. Pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a tua luz. Então, a data de hoje, data de comemoração, aqui da Igreja Manancial, 34 anos da SAF, 4 anos de reorganização da UPH, né? Então, que os homens e mulheres da Igreja do Senhor, nesta noite, representada aqui os homens e mulheres da Igreja Presbiteriana Manancial, que se aproximem cada vez mais do Senhor, que possam estar, como a Elaine leu ali, que possamos estar trabalhando para o Senhor, que nele o trabalho não é vão. E queria deixar as datas do nosso próximo evento, que será a nossa visita de oração. A Federação de Homens costuma fazer mensalmente algumas visitas em todas as igrejas do presbitério, né? Então, a próxima visita nossa será no dia 13/9, na Igreja Presbiteriana de Heliópolis, né? E nosso torneio esportivo, torneio de futsal, cujo o último foram campeões, né? O time daqui vamos buscar o bicampeonato, né? É isso aí. E será dia 23 de setembro, lá no Colégio 15. Então, que Deus esteja abençoando a Igreja Manancial, os homens e as mulheres daqui, o pastor, que os homens que fazem parte da igreja, que ainda não se associaram ao PH, não percam tempo, se associem. Da mesma forma as mulheres também, né, que ainda não fazem parte da SAF, que se associem à SAF, porque nós costumamos dizer o seguinte: a igreja é composta por famílias. Os homens são os líderes da família, são o cabeça do lar. Então, se a família não tiver um homem forte, um homem bíblico, a família vai estar fraca. Consequentemente, a igreja vai estar fraca. Então, se o homem for um homem bíblico, um homem forte, um homem temente ao Senhor, um homem que busca, consequentemente, sua família vai estar firmada na rocha. Essa família vai fazer relevância na igreja. E a igreja reunida vai fazer relevância lá fora. Então, famílias fortes, igreja relevante. Então, assim, desse jeito nós podemos fazer a diferença aí fora. Então, que Deus abençoe todos os homens e mulheres aqui da Igreja Presbiteriana Manancial. Como eu falei, representantes da Igreja do Senhor aqui na terra. Que Deus abençoe. Deus abençoe a nossa Federação dos Homens. Eu vou pedir aos homens do nosso PH que se dirijam, então, onde pretendem tirar foto. Nós vamos até a porta, então, para saudar os irmãos e conduzi-los, então, para um momento de lá. Assim que chegar, já cortar o bolo e não perca tempo nenhum. Tá bom, irmãos? Vamos lá.